Olá, muito boa tarde para você, a paz do Senhor no seu coração. Estamos começando mais um programa Brasil Cristão, sexta-feira, para fecharmos a semana com chave de ouro, coroarmos a nossa semana. Hoje o programa está demais, né, Fernando? Boa tarde para você. Boa tarde, Drica. Boa tarde para você que nos acompanha. O programa hoje está especialíssimo, porque sexta-feira é o dia de nós trazermos aquilo que está acontecendo, né, o factual, aquilo que está efervescente na sociedade e jogarmos a luz da fé sobre isso, para nós entendermos segundo Deus, entendermos as coisas segundo o coração de Deus. E aí o tema de hoje é quente, muito quente. Por isso eu quero convidar você já a pegar o link lá no YouTube do CERN Brasil, né? Procura lá CERN Brasil, pega o link, já começa a mandar nos seus grupos de WhatsApp ou no YouTube da Rede Século XXI ao vivo, pega o link, joga aí em todas as suas redes sociais, porque hoje nós vamos falar de um tema importantíssimo, Drica. Importante, uma conversa necessária, que é uma conversa e uma denúncia ao mesmo tempo. Você sabe que todas as sextas nós fazemos essa mesa redonda, trazendo os assuntos que são necessários para vivermos, para implantarmos o reino de Deus na sociedade. Precisamos iluminar todas as coisas à luz da nossa doutrina e do Santo Evangelho. E o Brasil Cristão tem essa missão. Então hoje você que é mãe, pai, tia, avó, né, que tem criança, tem jovem, adolescente na família, preste bem atenção, porque hoje o Brasil Cristão vai tratar sobre a ideologia de gênero. Você sabe o que é ideologia de gênero? Você já escutou algo parecido? Então hoje aqui no Brasil Cristão nós vamos conceituar, falar como é que está a situação no Brasil da ideologia de gênero, né? Quais são os novos ataques da ideologia de gênero hoje no nosso país, né? Hoje, isso é importante nós colocarmos, porque infelizmente a gente percebe um certo arrefecimento, adormecimento de muitos, né? Pensa que já está com um jogo ganho e, na verdade, a coisa está feia. Essa é a verdade. Não vou usar meias palavras. Essa coisa está feia. Então, nós vamos mostrar para você, falar a respeito. Nossos convidados são especialíssimos hoje para falar disso. Hoje está conosco o nosso querido Padre Douglas, não é? Nosso catequista mor, terça-feira a gente sentiu muita falta dele aqui no Brasil Cristão, e também o especialista no assunto, o professor Felipe Neri, que já é da casa. Já é da casa, já nos visitou aqui no querido Brasil Cristão. E tem, Fernando, feito um trabalho de excelência, não é? Levando a clareza, né, sobre a ideologia de gênero para muitas famílias, não só famílias, né, em todas as áreas da nossa sociedade. Então hoje você é convidado a participar conosco. Nosso WhatsApp, nosso telefone estão a postos para receber o seu telefonema, seu comentário, sua dúvida. Não fique com dúvida. 19 3871 9620 é o nosso telefone e o nosso WhatsApp 19 99716 9915. Participe conosco. Antes de nós começarmos, não é, nós vamos pedir a bênção de Nossa Senhora. Vamos rezar porque hoje é sexta-feira, nós contemplamos os mistérios dolorosos. Vamos entregar a Nossa Senhora o nosso coração. Unirmos, né, as nossas dores, quantas pessoas sofrendo, as dores de Jesus, pedindo a Nossa Senhora que nos acompanhe, também enquanto carregamos as nossas cruzes. Porque o quarto mistério doloroso é exatamente isso que nós contemplamos. Drica, nós vamos falar sobre esse tema e tudo que está sendo ventilado no nosso país. E, na verdade, é uma situação mundial. Só que a Escritura é clara, ela diz que não é contra não é contra homens de carne e sangue que lutamos, mas contra principados e potestades. Então, se a batalha é espiritual, nós devemos ter armas espirituais poderosas em Deus. Então nós vamos chamar a Rainha das Vitórias, aquela que esmaga a cabeça da serpente. Vamos clamar a sua intercessão, a sua presença, por tudo aquilo que nós vamos falar, que ela possa ir à frente, que ela possa interceder pela igreja, pelos filhos e filhas de Deus, de modo especial no nosso país, em tudo aquilo que estamos colocando. E recordar que a dezena deste terço faz parte da campanha do Santo Rosário pela construção desse lugar de bênção, essa Betel, essa casa de Deus, esse lugar onde Deus vai fazer tanta coisa, como a gente sempre fala aqui.
o lugar onde nós vamos celebrar os divinos mistérios, o lugar onde Deus vai tocar tanta gente, esta igreja das mãos ensanguentadas de Jesus. Hoje é o dia que nós pedimos para você, se ainda não é sócio, passe a ser um sócio da Associação do Senhor Jesus. Se ainda não contribui com a igreja, é hora de você começar a contribuir. Drica, tem muita gente que entra em contato conosco, manifestando alegria pelo Brasil cristão, alegria porque nós falamos temas como esse, com uma grande... Olha, parabéns pela coragem. Nós agradecemos que você ache isso bonito, mas nós pedimos que você dê um passo além, que você seja generoso a ponto de nos ajudar a continuar fazendo isso. É uma missão de todos nós. Exato. Né? O que nós fazemos aqui no Brasil cristão precisa ser feito por você aí na sua casa, na sua paróquia, no seu grupo. Precisa ser uma continuação, porque se nós queremos um Brasil verdadeiramente cristãos, precisamos de mais operários, não é? Por isso nós rezamos por você, por sua família agora também. Quarto mistério, então, do doloroso, nós contemplamos Jesus carregando a cruz. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. A vós. Gosto de começar rezando o terço, porque a gente já se sente blindado. Nossa Senhora traz todos os anjos para acampar aqui nesse estúdio e na sua casa também. Vamos receber então aqui os nossos queridos. Padre, sua bênção. Deus abençoe a todos Amém. que nos acompanham. Professor Felipe, seja muito bem-vindo aqui, né? Mais uma vez, né, no Brasil Alegria Cristão. voltar aqui agora com um tema importante também. Verdade. Primeira vinda do professor Felipe no Brasil Cristão foi especialíssima, né? Também foi um tema muito pertinente, importante e houve uma repercussão imensa daquele programa. Então a gente agradece, professor. O senhor está conosco. Eu espero de que esse tenha tanto ou até mais pela importância para os lares do nosso país. Maravilha. É exatamente Vamos isso. entrar. Né? O tema de hoje é um tema, de fato, de grande importância. Por isso, a sua participação também é importante aqui no programa Brasil Cristão. Né? Você tirando suas dúvidas, enviando para nós perguntas, querendo saber também, aí aproveitando a presença do professor Felipe Neri aqui e do
Padre Douglas, né? Você vai poder ficar em casa hoje sem dúvida. É claro que um programa, de repente, é pouco para tratarmos desse assunto, com certeza, mas nós vamos tentar abordar aquilo que é mais importante hoje para você saber, né? não As é? linhas gerais, Então, pelo participe conosco. 19997169915 é o nosso WhatsApp, você pode enviar a sua mensagem, não é? Eu acho importante, Fernando, padre, professor Felipe, nós começarmos aqui conceituando. Muitas pessoas têm dúvidas, até mesmo do que significa a palavra ideologia e aí a confusão que se fez na palavra gênero, né? Eles não usam o termo ideologia quando eles falam de gênero, né? São, sobretudo, aqueles que, como o senhor, combatem, que identificam isso e falam, isto é uma ideologia de gênero, não é verdade? Sim, inclusive aqueles que são favoráveis ao uso do gênero, dessa palavra gênero, esvaziado do seu sentido, eles apontam o dedo, atacando, com radicalidade, mostrando, olha, eles estão falando que é uma ideologia, mas na realidade é perspectiva de gênero, igualdade de gênero, gênero, estudos de gênero. Então eles mostram como que somos grandes pensadores, livres, e estes que rotulam os estudos de gênero como uma ideologia, estes são religiosos e começam a atacar... Aí eles nos rotulam. Aí eles nos rotulam, porque esta é a primeira coisa a entender, quem está assistindo, né? Que, na verdade, nós não criamos a ideia de que é uma ideologia. A gente tem que entender basicamente o seguinte, quando eu falo a palavra abacaxi, para você que está me ouvindo, você sabe o que é um abacaxi. Se eu falo bicicleta, por mais que tenham cores diferentes, tipos diferentes, você sabe o que é uma bicicleta. Conceito, Quando eu falo gênero, então o que é o que eu estou querendo comunicar? Esta seria a pergunta a fazer para as pessoas que querem impor o gênero. Porque quando eu ouço a palavra gênero, pode ser gênero humano, gênero alimentício. Seria gênero sinônimo de sexo? Em vez de falar sexo masculino, sexo feminino, eu chamo gênero. Então, aqui é que está a pegadinha de manipulação de linguagem, entende? Se você tentarem falar, olha, sexo masculino e feminino, eles falam, não, gênero, porque não é sinônimo. E isso está na obra de todas as pessoas que são favoráveis ao uso político em meio acadêmico, na sala de aula, por muitos que receberam uma ideia muito deturpada. Então, por isso uma ideologia. Aqui, por exemplo, olha, você está olhando e está vendo aqui, eu estou segurando um copo. Ninguém tem dúvida que eu estou segurando um copo. Eles vão falar, não, isso aqui é uma construção. Você que chama isso de copo. Né? Não. Isso é uma realidade. Eu estou vendo um copo aqui com água. Uma realidade. A ideologia tenta justamente desconstruir a realidade. Essa é a questão. Ou seja, isto é um copo. Você é uma mulher, eu sou um homem. O modo como, de repente, você possa falar de afetos, expressões e sentimentos, isso é uma outra história. Mas eles querem partir de uma ideologia, essa é a questão, e não da realidade. O contrário de ideologia é mundo real. Mundo real, é a verdade. Ou seja, eu vi aqui... Uma ideologia, ela nunca vai expressar a verdade. Não. Por quê? Porque quem manipula não está procurando a verdade, não está procurando o bem das pessoas. Muito pelo contrário. Né? O que se pretende, se oculta, se vende uma ideia mirabolante, maravilhosa, sempre uma solução, uma coisa humanista, olha que coisa boa, uma sociedade ideal, onde as relações sejam de respeito, que as mulheres não sofram, que as minorias sejam respeitadas. É isso que eles falam. Só que na prática, isso acontece quando se aplica? Não, isso não acontece. Muito pelo contrário. Se utiliza o gênero como sinônimo de sexo, por isso que, inclusive, em vários projetos de lei que tramitaram no Brasil anos atrás, 2013, 14, 15... porque não é uma discussão nova. Eu acho que é importante também a gente dar um pouquinho do histórico. Então, antes de entrar na história, eu acho que é importante então, só deixar isso... definir o seguinte, para você que está ouvindo, pessoa assim, eu sei que aqui tem jovens, tem, de repente, algum professor e também tem uma dona de casa, uma pessoa simples. Então, eu vou falar de modos bem diretos e simples para cada um do público, tá ok? Ótimo. Então, para quem é acadêmico, então,
gênero é entendido como uma ferramenta de desconstrução da identidade. Esse é, inclusive, o título da obra da senhora Judith Butler, professora, favorável à questão de gênero. Ela mesmo fala que é uma ferramenta política, tá ok? Para você que é a pessoa assim que não entendi isso daqui, então é o seguinte, olha, você tem uma natureza, homem, que se identifica como homem, ou seja, eu me vejo, me sinto, eu sou um homem, ok, eu tenho uma natureza. Tá? Então, estes que são favoráveis à questão de gênero, eles querem dizer o seguinte, olha, você tem um corpo, mas isso não é a sua totalidade. A maneira como você se vê e que você se sente, esta é que determina quem você é. Então, se você nasceu com um corpo masculino e você se vê mulher, então você pode se expressar de outras maneiras. Aí você diria, então é homossexual? Não, gênero não aceita essa linguagem, porque ainda continua sendo de violência na concepção deles. O gênero seria banir toda linguagem sexista. Então você não pode usar... Não existiria nenhum homossexualismo. Então não tem o ele e o ela, é elix. Né? Isso saiu em muitas escolas. Elix. Nossa, que coisa descolada, os jovens que estão ouvindo, poxa, é isso mesmo e tal. Você não entendeu que você está sendo manipulado para ser conduzido. É uma ferramenta de poder. Aqueles que querem implantar isso têm interesses que não são apresentados publicamente na televisão. Isso aqui que você está fazendo, que vocês estão fazendo, isso aqui é sensacional. A gente poder mostrar algo que está publicado. Então, isto é a questão de gênero. Ela é uma ideologia que quer desconstruir a realidade da natureza humana. Professor Felipe, eu vou interromper só um pouquinho, porque eu queria que o padre Douglas... Porque é o seguinte, quando se fala ideologia, algumas pessoas da nossa sociedade não, do mundo, veem até mesmo a nossa doutrina ou o cristianismo como uma ideologia, porque não entende o significado da ideologia. Então, para você entender que a ideologia não é algo bom, eu queria que o senhor explicasse, padre. Então, existem várias definições de ideologia. Né? Geralmente as ciências que estudam isso são ciências humanas, principalmente a filosofia. Existem várias definições, mas algumas dessas definições já trazem até um juízo na própria definição. Basicamente, né, o que é ideologia? Essa é a definição que eu vou dar. Eu me responsabilizo por essa definição. Um conjunto de ideias que se pretende transmitir como sendo as ideais. Então, para que todos creiam, chega a ser redundante, porque ideia e ideal, né? Ou seja, é a tentativa de tornar a realidade, né, através de ideias que vão ser traduzidas em discurso, ideias que serão traduzidas em obras escritas, enfim. E com o objetivo de que estas ideias saiam daqui, né, do plano da ideia e gerem uma realidade. Aí alguém, com base nessa definição, vai dizer, então o cristianismo é uma ideologia, porque nós temos ideias que nós gostaríamos de tornar realidade? Não. Não, porque o cristianismo, ele não é um conjunto de ideias. O cristianismo é uma pessoa. Entenda isso. Isso aqui é evangelho básico. Isso aqui é evangelização da mais fundamental. Nós não pregamos uma ideia, um conjunto de ideias que nós gostaríamos de ver aplicadas na realidade, quem sabe um dia. Cristo não é uma ideia. Cristo não é um conjunto de ideias. Cristo é um fato, é Deus encarnado. Entende? Quando você, então, coloca o cristianismo no nível da ideologia, você está querendo dizer que nós estamos tentando experimentar o cristianismo na realidade para ver se ele, quem sabe, ocorrendo na realidade social, etc., ele seja verificado como pertinente ou não. Não, nós não estamos querendo implantar ideias. Nós estamos, há 2000 anos, anunciando, pregando fato, uma realidade concreta, entende? Então, trata-se aqui da distinção de conceitos fundamentais. Tá? O cristianismo é uma pessoa, os apóstolos foram pessoas, o que nós pregamos sempre foi vivido, praticado, e aí eu retorno
na antítese, no antônimo que o Fernando apresentou. O contrário de ideologia é realidade. Então, nós não estamos pregando algo que nunca se verificou na realidade, que nunca foi tangível. Entendeu? O cristianismo é esta realidade que há 2000 anos atravessa a história. Não é um conjunto de ideias, não é algo em que pretendemos chegar neste mundo. Até porque aquilo a que pretendemos chegar nem neste mundo é. Nós queremos chegar à vida eterna, que nos foi revelada, apresentada, ou seja, não é resultado de uma conjectura, não é resultado de uma especulação. Nós pregamos algo revelado, factual. O início da primeira carta a São João é magnânimo nesse sentido, né? São João começa a dizer aquilo que vimos, aquilo que ouvimos, aquilo que nossas mãos tocaram, isto nós vos anunciamos, né? Cristo é uma realidade real. Então, quando você tem a compreensão, veja aqui, quando você tem a compreensão do que é o cristianismo e está apoiado no cristianismo enquanto tal, você não precisa de filosofias ou de políticas para fazer resistência a certos discursos. Então, eu vou dar um exemplo fora da coisa da ideologia de gênero, que de certa forma é possível se aplicar lá. Houve um filósofo na modernidade chamado Kant. Immanuel Kant dizia que uma coisa ela não pode ser conhecida em si mesma, né? Que não existe verdade. Vou usar o exemplo do copo que o professor citou. Então, eu tenho um copo aqui. Kant vai dizer, não, eu não posso conhecer este copo enquanto tal. O que eu estou conhecendo aqui é o númeno, ele dizia, é o fenômeno do copo. Aquilo que se apresenta. É aquilo que se apresenta, o fenômeno. Então, coisas em si não existem. Olha, essa filosofia é o princípio, na modernidade, da desconstrução de absolutamente tudo que há. Porque se eu levo essa ideia à máxima consequência, o que nós vamos dizer que todas as coisas são relativas, não há uma verdade absoluta. Então, gênero é o que nós entendemos por gênero e não a coisa que está lá na realidade. Pessoa, homem, mulher, árvore, elefante, mesa, etc. As coisas são que elas se apresentam a mim, que elas são para mim, não que elas são em si mesmas. E aí, para nós cristãos, se nós somos cristãos e seguimos essa verdade, para nós, todo cristão precisa de saber disso, né? Eu vou falar algo bem básico. Existe uma verdade em relação às coisas. Uma verdade, não existe várias verdades em relação às coisas. Existe então, veja como não dá para você verdade. ser kantiano, né? Como Kant, assim, levado ao pé da letra, e cristão. Porque senão, se eu partir da premissa de Kant, o que eu vou dizer? Bom, então, o que é Jesus? Bom, Jesus é o que nós fizermos dele, o que interessa para nós. Então, Cristo deixa de ser um fato, vou usar duas palavras no latim, né? Evidenciam melhor. Cristo deixa de ser um fato para se tornar um ficto, né? Ficto é algo feito, o que eu faço. E no século XX isso começou a acontecer. Estou falando de teologia, né? Então, bom, para os primeiros cristãos interessava que Jesus de Nazaré fosse o Messias de Israel, porque essa era a expectativa que se tinha lá. Quais expectativas nós temos hoje aqui? Então, assim como as primeiras comunidades construíram um Messias, nós também podemos construir o quê? Um revolucionário político, social, etc. E vamos dar o nome disso que nós construímos de Jesus de Nazaré. E, inclusive, manipular os textos conforme os nossos interesses. Então, isso acontece na nossa sociedade, né? Mas os cristãos precisam entender que existe uma verdade. Se existe uma verdade a respeito das coisas, existe também uma verdade a respeito do que é o homem e do que é a mulher. E aí, professor Felipe Neri, nós entramos dentro da falácia deles, o que eles dizem? Sexo é uma construção social, então nós podemos desconstruir e fazer o que quisermos. Como, por exemplo, eu vou trazer aqui um fato, só para o senhor depois vai poder trazer a sua colocação, para ilustrar o que eu estou falando aqui, que não é algo solto, inventado, ninguém está trazendo algo que não está acontecendo no mundo, está acontecendo, tanto que a ONU, a Organização das Nações Unidas, essa ONU que muitos têm como um órgão que, meu Deus, a ONU disse e é verdade. Presta atenção.
ONU inclui marido e esposa em lista de termos proibidos. A organização fez uma lista de palavras que classificou como inadequadas para a igualdade de gênero. Olha isso, uma publicação, esse aqui é do perfil das Nações Unidas, né? Sob a justificativa de promover a igualdade de gênero, a instituição fez uma lista de palavras em inglês que devem ser evitadas pelas pessoas e inclui termos como marido, esposa, namorado e namorada. Então ele vai aqui até sugerir que não se chame mais de marido e esposa, que chame de coisa neutra, professor. Olha, então, vou pincelar algumas coisas aqui. Bom, primeiro a gente tem que entender o seguinte, que certos grupos construíram uma narrativa, sua própria história, tentando emplacar porque eles estão em vários setores da sociedade, né, convergem entre si e vão disparando isso via as mídias, universidade, formando professores para na escola, aí você tem novelinhas, programinhas, filmes, você tem um arcabouço. Você tem estruturas financiadas para tentar colocar essa narrativa construída por grupos fanáticos. Eles são fanáticos, claramente são um grupo fundamentalista que, primeiro, não se baseiam na ciência, inclusive dizem claramente que eles não querem provar nada, porque, inclusive, essa ciência foi construída e já se mostra ineficaz e tudo mais. Olha, primeiro você teria que tirar biologia da escola, né? Então, porque a biologia, então, ficaria por terra, né? Exato. Ninguém poderia estudar nada sobre isso, tá bom? Então, demite o professor de biologia. Ou tem que reformar a cabeça do professor de biologia para dar aula. Ele não pode se basear na realidade, né? Mas, olha, essa historinha desse pessoal que vem fazendo isso, qual é a questão? Como é que eles emplacam? Como é que eles ganham nisso daqui? Inclusive, a pessoa que nos ouve sempre pensa assim, eu vou falar como é que você deve estar pensando aqui. Ah, mas é um padre falando. Você comprou uma televisão cristã, católica, vocês são católicos falando isso, tá? Então, isso a gente já sabe que eles fazem isso. Eles já têm que colocar na sua cabeça um rótulo de que, como somos religiosos, então falamos assim. Não, olha, eu estou me baseando nos textos daqueles que construíram essa narrativa. Primeira coisa que eles têm que fazer para manipular, eles têm que rotular aqueles que são contra. Que são o quê? Contra o quê? Contra a mentira. Que falam favoráveis à realidade e o bem das pessoas, tá? Mas por que pega? Porque parece que aquele que quer mostrar a realidade, ele é um agressor, que ele está passando por cima das pessoas que querem livremente construir-se e desconstruir-se a qualquer momento. Que eles falam de uma liberdade absoluta, uma autonomia absoluta, o ser humano pode fazer ou desfazer. O problema são as consequências que não são apresentadas para os jovens. O problema é essa realidade sendo aplicada, a manipulação para se chegar em alguma coisa. Então, para quem está nos acompanhando, veja, os grupos que são favoráveis a isso dizem o quê? Dizem assim, olha, não existe mulher e não existe um homem. Isso tudo é uma narrativa, isso tudo é uma construção de longa data. Então, eles mesmos estão construindo uma historinha. Tá? Estão falando, olha, é o homem, é a coisa patriarcal que manda. Quando eu encontrei, eu sou casado, né? Então, quando eu encontrei a minha esposa a primeira vez, eles querem me fazer acreditar que eu olhei pensando assim, é aquela que eu vou escravizar. Né? Não, que foi só uma reação biológica, uma reação química dentro de mim. Não, pera lá, eu olhei, me relacionei, construímos amizade, nos casamos, né? E vamos na luta de aprender a amar, né? Ok, e que tem suas dificuldades. Não, isso aqui é uma prisão. Porque eles veem a família como uma prisão. Tanto é que quando você fala, eles querem desconstruir a família, imediatamente eles ficam revoltados com isso. Só que é o seguinte, quando você olha as obras de muitas das mulheres que fizeram essas ideias, Judith Butler, John Scott, elas falam claramente em suas obras que são contra a família, que é para abolir a família. A família continua mantendo uma violência contra a mulher, uma violência social. Então, essa é a realidade. Não vou nem deixar para o final do programa. Isso, por Sim, favor. sim. O inimigo da ideologia. Quem é o inimigo para gênero? Porque eles sempre olham assim. Tem um inimigo, tem alguém que está oprimindo, tem alguém que está... Sempre tem alguém oprimindo, né? É a família. Família. É a família que impõe. A mãe, quando nasceu, que viu o bebezinho, o médico fala, nasceu seu menino. A mãe faz um quarto azul.
Eles escrevem essas coisas. Olha aqui, temos que mudar a cabeça do médico. O médico não tem que falar o sexo. O professor não tem que falar de sexo também. Ele não pode falar, não é falar de sexo, é falar menino, menina. Por isso que na Suécia, de longa data, as escolas egálias, né? Você pode entrar na internet e procurar isso para ver, é proibido. Eles começam proibindo o quê? A linguagem. Você não pode falar, tudo bem, João, Fernando, menino, menina. Então, por que é tão problemático ser assim? Eu quero ser homem. Então, eu estou violentando alguém por ser homem? É porque você, em potencial, é um agressor. Essa é a historinha deles. Eles querem Agora, é destruir. interessante que essa historinha aí toda E por isso estão tá na nos ONU. livros e estão publicados, mas as pessoas não têm acesso. Daí a importância do que nós estamos fazendo aqui. Na verdade, porque eles só escutam isso aqui, ó. Eles só veem isso aqui, ó. Tá vendo? A sugestão da ONU. Olha, a ONU sugeriu isso, olha, pensando bem, mas não vê o que Olha, está por trás. o que eu diria para vocês é o seguinte, nós estamos convencidos da realidade. Quem está nos ouvindo aqui que é adulto também. O que você não percebe, eu viajo, quer dizer, viajava, né? Até um certo tempo atrás, viajando bastante, falando sobre isso, esclarecendo a todas as pessoas que quisessem ouvir. Né? O que eu me deparei com jovens que não só estão vendo os programas, mas que estão recebendo uma formação, uma desconstrução da verdade, e esses, às vezes, em silêncio em casa, pensam de acordo com isso. Professor, eu vou pedir isso para o senhor. Eu queria que o senhor, não precisa dizer onde foi, tudo isso, mas eu quero que o senhor conte no ar o que o senhor contou para a gente nos bastidores. Porque sim, o evento. Isso, conta para a gente. Com os pais e os alunos. E aí, por favor, ó, pai, mãe, presta atenção nisso daqui. Você tem filho em casa, tem neto, né? Esse programa aqui é para você, ok? Preste atenção no que está acontecendo debaixo do teu teto. E nós estamos aqui hoje como cristãos, como seus irmãos, e eu quero dizer para você, esse programa hoje é profético. Ele é profético, porque faz parte do Ministério de Profecia construir e, às vezes, desconstruir. Tirar aquilo que está errado para poder plantar. Então, eu quero que você preste atenção no que o professor vai contar agora. Por favor. Inclusive, para a ideologia de gênero não existe erro. Quem né? fala que é erro é o opressor. Porque você faz o que você quiser. Você faz o que você quiser. Né? Então, eu fui num evento, eu vou falar o nome, da Pastoral Familiar. Um evento belíssimo, feito por eles, com muita gente, muitas famílias. E lá eles pensaram e fizeram, colocaram os pais de um lado e os jovens, filhos daqueles pais do outro lado. Sim. Os pais muito atentos, preocupados, querendo entender, até desconfiados, mas assim, sabe, perplexos com o que a gente ia mostrando. Foi uma formação. Enquanto que do outro lado, os jovens, as expressões faciais eram de repúdio, de zombarias, bobagem, entendeu nada e tal. O que eu estava esperando? Vir as respostas, vir as perguntas, melhor dizendo. E a gente, ali com cuidado de vir, vamos ver de onde vêm essas perguntas, para saber que vem dos jovens e para ver que vem dos pais. A diferença era clara. Os pais olhavam para os seus filhos como se eles fossem santos canonizados. Meu filho é São Domingo Sávio, ele vai na missa comigo, católico, e isso daí, em casa não acontece nada. Quando chegavam as perguntas, eu não vi uma pergunta que não fosse diferente de enfiando o dedo na cara e falando assim, o que é a igreja para falar sobre isso? Detalhe, nós não mencionamos nada do início ao final religioso. Nós pegamos as obras das professoras favoráveis a gênero, fomos destrinchando, mostrando o que estava escrito. E mostrando o que acontece no mundo sobre a questão de gênero. Mas eles já estavam favoráveis. Então nós falamos, pais católicos, abre o olho, o seu filho está em silêncio, ele tem amigos. Onde que ele aprende sobre sexualidade? Internet e amigos. Tá? A maior parte dos jovens não vai conversar disso com os pais. Então o que a gente viu ali e viu no Brasil inteiro é que dentro de 20 anos, no máximo, né, nós vamos estar bem mais velhos, eles vão ser os adultos e eles vão ter uma sociedade diferente que eles vão construir. Porque muitos falam assim, qual o problema? Qual o problema, então, de eu me apaixonar pela árvore? De eu me sentir pedra? Mas peraí, você está ouvindo, está achando estranho? Não é que o gênero, ele pode ser também, ele desconstruir a própria natureza. Se você entrar na internet, tem homem que fala assim, eu me sinto cavalo, eu sou um cavalo. Isso até enquanto eu quiser, inclusive. Tem outros que, por exemplo, os mais conhecidos hoje nos Estados Unidos, em muitos casos, o gênero que também supera a idade. Então tem lá um caso famoso, esqueci o nome dele, você procura na internet aí. Você sente uma menininha? Ele, na verdade, era casado, pai de 3 filhos, se separou, falou, mas sabe qual é o problema? É que, na verdade, eu descobri que eu não sou homem.
eu sou uma mulher, mas na verdade não sou uma mulher, eu sou uma mulher, 52 anos, de 7 anos de idade. E aí ele começou a se comportar como 7 anos de idade? Não, o problema é a outra coisa. Eu tenho interesse sexual por amiguinhas e amiguinhos da minha idade. Pera lá, e tem 52 anos, não é a realidade? Não, porque você se vê, então você é. É isso que ele quer dizer. Então o gênero, ele transpassa, ele pode fazer o que ele quiser. As combinações. É doentio, é doentias. patológico, é uma ideologia doente e que nós cristãos precisamos estar atentos para saber desdoutrinar os nossos filhos. Nós vamos fazer um intervalo agora e eu quero convidar você que está em casa, né, Fernando, participar conosco aqui do programa. É o momento. Agora, Ligar. vai no nosso WhatsApp, está aqui na tela para você, 19 997 16 9915. Está com alguma dúvida? Está entendendo o que está acontecendo? Envia para nós a sua mensagem, a sua pergunta, a sua dúvida, seu comentário, né? De repente você discorda de alguma coisa, quer saber o que está acontecendo? Manda para nós também a sua dúvida. Intervalo rapidinho, a gente já volta.